aqui do canal Jampa Mil Graus de João Pessoa, Paraíba. Na noite do dia 8 de março de 2023, foram entrevistados os doutores promotor de justiça Marinho Mendes e o advogado Adailton Raulino. E durante as entrevistas realizadas pelo programa O Ponto Cego, sob o comando dos repórteres que foram para perguntar sobre o Tribunal do Júri, resolveram desviarem sobre o tema e as entrevistas foram para falar em outros assuntos, dentre eles sobre atualidades de decisões judiciais. Sendo que, novamente, o promotor de justiça Marinho Mendes e o advogado Adailton Raulino não se entenderam, ocorrendo assim várias divergências de posicionamentos sobre os casos apresentados. Vejamos nas entrevistas. Aqui comigo, aqui, meu filho, aqui. Fala-se por aí. Olha, o cara foi preso, agora ele vai ganhar R$ 1.700 e tantos lá na cadeia. Eu acho que já chegou muitos para o senhor perguntando o que é que eu faço agora para eu receber o auxílio de reclusão, porque me disseram, a imprensa me disse, se falou no meio da rua que quando eu chegar preso eu vou ganhar um dinheirinho. Essa história aí também é história com E. História com E é mentira. Então não existe isso. O que existe, o preso, que ele tinha carteira assinada, CTPS devidamente regulamentada, antes de ser preso, ele vai receber, ele vai continuar recebendo. Mas essa história que saiu aí na imprensa, que o cara ganha R$ 1.700, está errado. Ele ganha para manter a família dele. E é um direito, porque o seletista que tem a sua carteira assinada, ele tem essas garantias. Ele não pode perder o emprego se ele entrar numa situação dessa. Meu amigo sócio. Já que nós estamos falando aqui em condenação, eu gostaria de fazer uma pergunta a doutor Adailton e, ao mesmo tempo, a doutor Marinho, nosso promotor. É o seguinte, os senhores não se sentem assim, frustrados, quando a gente vê, por exemplo, uma condenação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele foi condenado a 400 anos. E hoje o que a gente vê ele solto, né, falando na internet, falando que vai voltar, dizendo isso e aquilo. Os senhores... como se sente assim, o trabalho do promotor ali, teve vários juízes que condenou, teve advogados também criminalistas que tiveram no caso. Eu não sei se o doutor Marinho possa responder isso aí, mas eu gostaria de começar logo com o doutor Adailton aí, o que é que ele acha disso aí? Bom, isso é muito simples de se explicar. Pelo que eu verifiquei, não tenho certeza, porque eu não sou advogado do ex-governador do Rio de Janeiro, é que todas essas condenações têm recurso. Se tem recurso, na própria legislação vigente, a presunção de inocência. Então, se ele não é condenado com trânsito em julgado. Então, se não é condenado com trânsito em julgado, devido ao excesso de prazo, devido a algumas irregularidades que vão surgindo, aí ele foi posto em liberdade. Mas se ele já tivesse sido condenado com trânsito em julgado, aí ele não teria esse direito. Aí que acontece também com as pessoas que não têm instruções. Vê isso aí, pensa, eu fui condenado e o outro foi solto. Só que quem foi condenado e o advogado não recorreu, acontece, não é uma vez, nem duas, são inúmeras vezes. Eu sou constituído para ser advogado, é condenado, eu falo para ele, quer que recorre? Você vai ter que pagar mais um valor. Aí eles não pagam. Aí fala, agora não tem. Eu recorro, mesmo que depois eu vou receber ou não vou receber, porque posteriormente ele vai perguntar por que não recorreu. Então existe o recurso, existe o prazo que não se pode perder. Então, havendo recurso, existem possibilidades. Se não houver recurso, é trânsito em julgado, aí não existe outra possibilidade senão a revisão criminal. E a revisão criminal, todos nós sabemos, operadores do direito, que é muito difícil de dar certo. Primeiramente, quando se ajuiza, que não é nem recurso, ajuiza uma ação de revisão criminal, ela vai ser submetido
aqui na Paraíba são 19 desembargadores. 2 desembargadores não irão votar, no mínimo, porque às vezes pode ter outro também que participou de alguma peça do processo. Aí o que vai acontecer? Eles vão ter que falar sobre o ato do colega e, se for o caso, criticar e dar o voto. Então, não é por isso que eu falo que não dê certo, é porque as circunstâncias que vão ocorrendo, aí normalmente tem que recorrer para Brasília, aí o recurso não é aceito, não é admitido, aí tem que agravar. Então, são uma série de problemas. Mas o que acontece? Tem que haver recurso. Eu tive até a oportunidade, eu não vou citar nomes, porque teve uma pessoa que havia sido condenada a 64 anos. Quando me procuraram, faltavam 2 dias para o trânsito de julgado. Eu interpus recurso de apelação, depois foi para 8 e 6, isso é fato real, eu comprovo com o documento. Depois passou para 6 anos e 6, no STJ, já estava no semiaberto, já não tinha mais 64 anos para cumprir. O doutor Marinho até sabe desse caso. E eu consegui que fosse extinta a pena dele, que ele não pagasse por esse crime condenado a 64 anos no STF, com a alegação da prescrição, que é por crime separado e não somado. Então, quer dizer, se contrata um profissional que é realmente da área, que faz um trabalho sério, pode, sim, ser posto em liberdade, desde que faça realmente os recursos. Mas se deixar transitar em julgado, já fica mais difícil. Eu fico com vergonha de um fato desse. O cara condenado a 400 anos e ser solto. Isso é uma vergonha para o Brasil. Eu não entendo, eu leio direito, nunca deixei de ler, nunca deixei de me atualizar, mas não entendo como é que o cara é condenado, reincidência e solto. Isso é uma vergonha para o povo brasileiro. E, infelizmente, o STJ gosta de soltar o cara condenado, bandido. O STF. Ora, aquele bandido, traficante que soltaram porque não tinha sido renovado o mandado de prisão dele, a prisão dele. Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha para nós, brasileiros, para todos nós. Eu me sinto envergonhado com isso. Não sei o que do Mangue. Nenê do Mangue. É. Nenê do Mangue. Nenê do Mangue está desaparecido. Tá. Já era, até hoje. Realmente é um absurdo. Um absurdo. É um absurdo. A gente tem visto esse e outros, né? Tem alguns que a gente não pode nem falar o nome. Ninguém pode nem falar o nome, porque, infelizmente, a liberdade no Brasil hoje, ela está acesseada, né? Alguns podem falar e outros não. Eu, no meu caso aqui no YouTube, eu não posso nem falar nada, porque senão daqui a pouco... Pode nem mostrar um tubarão. Não posso nem mostrar um tubarão. Um tubarão que está matando o povo nas praias por aí, não posso mostrar. Imagine se eu falar aqui daquele povo que solta o povo direto aí, pessoas condenadas, que eu não concordo, mas de jeito nenhum. O sujeito cometeu um crime, ele tem que ser punido. Tudo bem, ser punido com dignidade, com todo o respeito que o Estado possa ter pela pessoa humana, né? Que o Estado, na verdade, cuide do sujeito para que ele saia da prisão de maneira transformada para voltar ao convívio social. Mas de passar a mão na cabeça de vagabundo, de bandido, de carteirinha, e principalmente aqueles que cometeram malversação ao dinheiro público, quer dizer, arrumaram um nome muito bonito para roubo, para quem mete a mão no dinheiro público, no dinheiro dos outros, né? Então, para quem rouba dinheiro público, isso se eu fosse, essa é uma opinião minha, pessoal, se eu fosse deputado federal, eu entraria com um projeto de lei para que a corrupção se tornasse crime hediondo, em que o sujeito tirasse pelo pé, que não houvesse nem progressão de regime. Porque para um miserável que rouba uma galinha, que rouba uma mortadela, que é safadeza também, é a mesma coisa. Mas só que o seguinte, aí existe o rigor da lei em cima desse camarada. Aí a chibata desce com força. Mas um miserável que mete a canetada e leva milhões,
como alguns na Paraíba têm feito aqui. Você viu a Polícia Federal esses dias aí, numa operação que acharam 2 milhões de reais assim, boiando numa rodoviária. Pelo amor de Deus, né? Então Uma vergonha. Cada uma vai sócio. Bom, eu continuando, né? Primeiramente, parabenizar pela coragem do doutor Marinho, né? Realmente ele diz o que pensa. E o doutor Adailton também, explanando aqui muito bem. Mas eu gostaria ainda de continuar aqui nessa área e perguntar aos senhores. A pergunta vai para os dois. Nós tivemos recentemente um ex-presidente na nossa nação que ele foi condenado em 3 instâncias. Inclusive, essa pena dele foi para uns desembargadores no Rio Grande do Sul, TRF4, se eu não me engano, e essa pena chegou lá com 9 anos, doutor Adailton, de prisão, e foi aumentada para 12. Saiu lá do Paraná e foi para o Rio Grande do Sul e foi aumentado para 12. Aí eu pergunto aos senhores, o Supremo Tribunal Federal teve um ministro lá que deu uma canetada anulando todo o processo para se voltar do zero, porque esse processo não deveria ser julgado, segundo ele, no Paraná, em sim, em Brasília. É o conhecimento que a gente tem. Então eu gostaria dos senhores que são pessoas do direito, né? São uns doutos, né? E eu gostaria de saber dos senhores, a opinião dos senhores com relação a esse fato. Novamente, né, eu não conheço o teor do processo, deveria até conhecer, porque caso de repercussão, mas devido a várias causas que eu possuo, até estava outro dia analisando aí, fazendo a consulta nos órgãos de pesquisa, somando vários advogados, ainda não chega do tanto de causa que eu tenho, criminais, né? Mas aí eu deixo, às vezes, de casos que não estão comigo, de fazer um estudo, e também devido ao acesso às informações, o que consta no processo, eu não tenho conhecimento. Mas, volto a dizer, se não existe trânsito em julgado, como não, é do meu conhecimento que não existe, então existe recurso, existe esses meios, né, de se diminuir a pena, de se anular o processo. Porque se houvesse o trânsito em julgado, se houvesse a condenação, aí realmente ela deveria ser uma revisão criminal. E pelo que eu escutei, nunca ouvi falar, no caso que o senhor citou aí, sobre revisão criminal, e sim recursos. Então, os advogados dele soube atuar, né, soube trabalhar, impetrou habeas corpus, interpôs vários recursos. O senhor não acha que é um excesso de recurso, não? Não, mas a lei permite. Se a lei permite, é porque existe o direito. E se o direito foi concedido, então fica difícil de eu falar que sou contrário a isso. Porque o cidadão ele tem direito à defesa. E ele teve a defesa dele, e com a defesa dele ele conseguiu se livrar. E não sei se ainda vai continuar também, deva dar continuidade, agora da forma que vai ser, se vai ser condenado ou absolvido. Então, existia recurso. Então, se existe recurso, ele está no direito dele. Então, eu, por ser advogado e também ser operador do direito, eu entendo que ser revogado foi porque houve uma análise, né, de respeitáveis ministros que existe na nossa nação. Eles não iriam conceder a liberdade nem anular atos sem ter argumentos, sem ter realmente a necessidade. Eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, errou também. Já havia sido alegado a incompetência da Justiça lá do Rio Grande do Sul, e o próprio ministro, que depois anulou esses processos, disse que não, que estava certo. E depois o STJ parece não chegou a julgar, não chegou a apreciar nem nada. Os caras, bota lá na mão deles e eles anulam tudo. No meu entendimento está errado. No meu entendimento não podia. Entretanto, fizeram, eu estou estudando ainda, para começar a reentender a justiça, reentender como é que esses recursos agora são
julgados. Sai daqui da mão de um juiz e cai direto na mão do Supremo Tribunal Federal e ele anula tudo. Está errado isso aí. Não está correto de jeito nenhum nas faculdades e nos livros que eu estudei. Isso não existe.